Shalom, meu irmão, bom dia, né? Vamos à leitura anual da Bíblia, hoje no livro de Êxodo, é o capítulo 28, e o 29 e o 30. E a palavra de Deus nos diz assim, lendo a Bíblia, irmão, anual, né? Vamos começar lendo 3 capítulos todo dia até o final do ano. Depois tu farás chegar a Tira teu irmão Arão, e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestidos santos a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Farás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestidos a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estes, pois, são os vestidos que farão: um peitoral e um efode, e um manto, e uma túnica bordada, e uma mitra, e um cinto. Farão, pois, vestidos santos a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, e o azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino, e farão o efode de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do seu efode, que estará sobre ele, será de sua mesma obra, da mesma obra de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras sardônicas, e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário. Como o lavor de selos, lavrarás estas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor, em ouro as farás, e porás as 2 pedras nas ombreiras do efode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira as farás, e as cadeiazinhas de fieiras porás nos engastes. Farás também no peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra de efode, o farás. De ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido farás. Quadrado e dobrado será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. Ordens e pedras, e o encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedras. A ordem de um sárdio, de um topázio, de um carbúnculo, esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, e de uma ágata, e de uma ametista. E a quarta ordem será de uma turquesa, de uma sardônica e de um jaspe. Engastadas em ouro serão os seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas como selos, cada um com seu nome, para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida da obra de trança de ouro puro. Também farás para os peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas na fieira meterás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do efode, na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao efode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do efode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do efode. E ligarão o peitoral com os seus anéis, os anéis do efode por cima,
com um cordão de azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do efode, e nunca se separará o peitoral do efode. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do efode todo de azul, e o colar da cabeça estará no meio dele. Este colar terá uma borda de obras tecida ao redor, como colar de cota de malha será nele, para que não se rompa. E nas suas bordas farás romãs de azul e de púrpura e de carmesim ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro ao meio delas ao redor. Há uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário, diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravura de selos, santidade ao Senhor. E atá-la-ás com um cordão de azul, de maneira que esteja na mitra. Sobre a frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas. E estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnica aos filhos de Arão, e afar-lhe-ás cintos. Também lhes farás tiaras para glória e ornamento, e vestirás com eles Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás e os consagrarás, e os santificarás para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho para cobrirem a carne nua, serão dos lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não leve iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua semente depois dele. Isto é, o que ele há de fazer para os santificar, para que administrem um sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão asmo, e bolos asmo amassados com azeite, e coscorões asmos untados com azeite. Com flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e os trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás os vestidos e vestirás Arão da túnica e do manto do efode, e do efode mesmo, e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artifício do efode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça. Assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com o cinto, Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. E sagrarás a Arão e a seus filhos, e farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho, e degolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial. Sacrifício por pecado é. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor, e partirás o carneiro em suas partes, e levarás
as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre o dedo polegar das suas mãos direitas, e sobre o dedo polegar dos seus pés direitos. E o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que está sobre o altar, e do azeite da unção, e o espargirás sobre Arão, e sobre os seus vestidos, e sobre os seus filhos, e sobre os seus vestidos de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e os seus vestidos, e também seus filhos, e os vestidos de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações, e uma fogaça de pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães asmos que estiverem diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento moverás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor. Oferta queimada ao Senhor é. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento moverás perante o Senhor, e isto será a tua porção. E santificarás o peito do movimento e o ombro da oferta alçada, que foram movidos e alçados do carneiro, das consagrações que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo, dos filhos de Arão, porque é oferta alçada. E a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos. A sua oferta alçada será para o Senhor. E os seus vestidos santos, que são de Arão, serão dos seus filhos depois dele, para serem ungidos neles e sagrado neles. 7 dias o vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas que for feita expiação para consagrá-los e para santificá-los, mas um estranho as não comerá, porque santas são. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até amanhã, o que sobejar queimarás com fogo, não se comerá, porque santo é. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo que eu tenho ordenado, por 7 dias os sagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado, para expiações e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 carneiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com um cordeiro, a 10ª parte de flor de farinha misturada, com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás com que a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave, a oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me administrem um sacerdócio, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles, eu, o Senhor seu Deus. E farás um altar para queimar um incenso, de madeira de cetim o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado e de 2 côvados. A sua altura dele mesmo serão as suas pontas, e com ouro puro o forrarás, e o seu teto e as suas paredes ao redor.
e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo de sua coroa, aos 2 lados farás, de ambas as bandas, e serão para lugares dos varais, com que será levado. E os varais farás de madeira de cetim, e os forrarás com ouro, e os porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, tampouco derramarei sobre ele libações. E uma vez no ano Arão fará expiação sobre as pontas do altar com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Isto dará todo aquele que passar ao arrolamento, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 óbulos. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos e acima dará a oferta ao Senhor. O rico não aumentará e o pobre não diminuirá. Da metade do ciclo, quando der a oferta ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda da congregação. E será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar. E a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram. E isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua semente nas suas gerações. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e da canela aromática, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 hin. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus vasos, e o castiçal com os seus vasos, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus vasos, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nela será santo. Também ungirás a Arão e a seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele carne do homem, nem fareis outro semelhante perfume sua composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser tal perfume como este, ou que ele depuser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, e ônica e galbano, estas especiarias aromáticas, e um incenso puro de igual peso. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado puro e santo. E dele moendo o pisarás, e dele porás diante do testemunho da tenda da congregação, onde eu virei aqui. Coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que farás conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Glória a Deus.